Olá, tudo bem com você? Bem, nós estamos nos nossos 10 dias de oração, como você sabe, e hoje é o nosso terceiro dia. E eu quero falar um pouco para você sobre a maneira com que a Bíblia ela deve ser soberana na nossa vida. Por isso eu quero ler com você um versículo que se encontra lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Olha que interessante. Paulo diz para Timóteo para ele procurar. Esse verbo também pode ser dito como, se apresse em procurar-se apresentar-se a Deus aprovado. Esforce-se em apresentar-se diante de Deus aprovado. Ou seja diligente em fazer isso. Bem, não somente diante das pessoas, mas principalmente diante de Deus. É o que Paulo diz. A sua preocupação deve ser estar aprovado diante de Deus e não dos homens. A opinião que mais importa é a opinião daquele que morreu por você, e não a opinião das outras pessoas. É diante dele que nós vamos estar no juízo final. E Paulo também diz para que o jovem Timóteo consiga manejar corretamente a palavra. Isso é muito interessante porque aqui Paulo está dizendo que Timóteo deve saber interpretar e também ensinar de maneira correta a palavra de Deus. Isso sim é saber manejar a palavra de Deus. Você sabe manejar a palavra de Deus? Bem, a Bíblia deve ter o principal lugar na sua vida. É ela que deve reger as suas atitudes, ações e também as suas opiniões. Sabe, a gente não pode viver só de eu acho que é assim, eu acho que é errado, eu acho que é certo. Nós temos que ter certeza se essa é ou não a vontade de Deus. E como que eu vou saber se isso é realmente da vontade de Deus? Bem, buscando na palavra de Deus. A Bíblia e a sua mensagem, elas só vão ter verdadeira eficácia na sua vida se você, além de receber ela, você praticar a palavra de Deus. Sabe, desde a reforma, Deus tem levantado pessoas para trazer nova luz, trazer a mensagem que havia sido esquecida. Mas não adianta mais luz para aquele que não pratica a luz já recebida. Deus ele não concede mais luz para você e para mim, enquanto eu e você não usarmos a luz que Ele nos deu. A Bíblia transforma a nossa vida se você assim o permitir. Ellen White diz que a obra de transformação da impiedade para a santidade que acontece na nossa vida, ela é de maneira contínua. Dia a dia, diz ela, Deus atua para a santificação do ser humano. E o ser humano, por sua vez, deve cooperar com Ele, desenvolvendo perseverante esforço para cultivar os hábitos corretos que Deus está tentando desenvolver na nossa vida. Ela diz, terminando em Atos dos Apóstolos, que nós devemos acrescentar graça sobre graça. E ao fazer isso, num plano de adição, Deus ele vai atuar por nós num plano de multiplicação. Hoje, eu tenho alguns motivos de oração para você. Primeiro, eu quero pedir para que você ore por santificação. E isso mediante o estudo da palavra. O segundo motivo de oração é por mais amor a Deus e também ao seu próximo. E o terceiro motivo de oração, por aqueles seus 5 amigos. Por aqueles seus 5 amigos que talvez você já entrou em contato. E a sua ação missionária de hoje vai ser incentivar esses seus 5 amigos, de alguma maneira, a participar do projeto Reavivados por Sua Palavra. Incentive eles, talvez, a ler o capítulo de 2 Timóteo, estudar a palavra, estudar um capítulo por dia, quem sabe você pode ajudá-los. Esse é o seu desafio no dia de hoje. Que Deus te abençoe.